Oi galerinha, hoje nós faremos aula de Ciências na apostila página 25, onde vamos falar um pouquinho sobre como separar as misturas. Então, na aula passada, a gente falou um pouco sobre misturas e substâncias, e agora nós vamos aprender um pouquinho como separar as misturas. Então, será que uma mistura pode ser separada? Como fazer isso? A resposta depende do tipo de mistura e a separação pode ser simples ou requerer processos muito complexos. Observe alguns exemplos. Então, vocês estão vendo ali na página 25 vários exemplos de como, então, separar a mistura. Os grãos de feijão estragados podem ser separados manualmente, um a um, por catação. Então, eu pegando ali, um a um. Para separar os clipes de metal dos clipes de plástico, pode-se utilizar um ímã que atrairá os clipes de metal. Nas salinas, a água do mar é colocada em lagoas muito rasas. Com o calor do sol, a água evapora e o sal pode ser coletado e também purificado. Em algumas casas, ainda é comum o uso de filtros de cerâmica para a purificação da água. Pode ser um material poroso. A cerâmica consegue reter as impurezas dessa água. E a peneira é utilizada para separar materiais de tamanhos diferentes. Ao preparar um bolo, por exemplo, é comum peneirar a farinha. Assim, a parte mais grossa da farinha fica retirada da peneira. E existem muitos outros materiais que também ajudam a separar a mistura. Na página 26, já tem uma experiência ali que fala, então, sobre essa separação. Então, vamos brincar. Qual é a cor das canetinhas? Nessa atividade, você vai observar uma técnica diferente de separação de misturas. Então, materiais, canetinhas coloridas, e ali diz assim, ó, inclua a cor verde ou preta, bem importante. 2 tiras de filtro de papel, vocês podem usar o filtro de café, tá? Para facilitar. 2 copos de plástico, água e álcool em gel. Como fazer? Próximo da extremidade de cada tira de papel, desenhe 3 círculos coloridos e preenchidos com canetinhas, como essa imagem que vocês estão vendo. Deixe um espaço entre eles para que as cores não se misturem. Coloque um pouco de água em um dos copos, o equivalente à metade de um dedo. No outro copo, coloque a mesma quantidade de álcool. Insira as tiras de papel nos copos para que a ponta fique submersa. O líquido vai subir pelo papel, alcançando lentamente a tinta da canetinha. Observem que nessa página 26, então, tem as orientações de como realizar essa experiência, mas a professora vai deixar aqui no vídeo também uma explicação e uma imagem de como vai ficar caso vocês não consigam fazer essa experiência, ok? Prestem atenção nessa imagem que eu vou colocar agora. Então, essa experiência fala da atividade de separação dos componentes presentes em tintas e canetinhas por meio de uma técnica chamada cromatografia. Na experiência, são testados 2 solventes, que é a água e também o álcool. Em virtude da diferença de interação entre a tinta e os solventes, a separação ocorre de maneira diferente com cada um deles. É importante identificar que algumas cores, como a verde e a preta, apresentam diferentes componentes em sua constituição. Isso pode ser observado pela diversidade de cores na mancha formada por determinada tinta após o experimento. Então, observem como ficou o papelzinho da água e do álcool. A professora também deixou um arquivo com algumas curiosidades sobre cromatografia. Ainda na página 26, tem ali algumas atividades. Então, agora responda as questões a seguir. Número 1. Como os círculos coloridos ficaram após entrarem em contato com a água e com o álcool? 2. Pinte os espaços a seguir mostrando o que aconteceu com cada uma dessas cores. 3. A tinta das canetinhas é feita de uma cor apenas ou é uma mistura de diferentes cores? Página 27,
Seção lápis na mão com mais algumas atividades. Número 1. Indique o estado físico dos materiais que compõem as misturas representadas nas imagens a seguir. Então, será que essas imagens estão no estado sólido, líquido e gasoso? Em seguida, explique como as separações estão sendo feitas em cada uma das imagens. Está sendo feita manualmente ou com algum objeto? Observe então e respondam. Número 2. Ao ferver o leite fresco, forma-se uma camada na superfície chamada de nata. A nata pode ser usada para fazer biscoitos ou manteiga, mas para isso precisa ser separada ao leite. Então, letra A. Entre os utensílios de cozinha representados nas imagens ao lado, circule aquela que pode ser usado para separar a nata do leite. Então, vocês estão vendo 3 objetos, 3 utensílios de cozinha. Qual desses utensílios é utilizado para separar a nata do leite? B. Explique por que você escolheu este utensílio. Número 3 é uma pesquisa. Então, na número 3 diz assim: no Brasil existe uma lei que regulamenta a adição de uma substância chamada iodo ao sal de cozinha, a qual é importante para manter a saúde do organismo. Por isso, o sal de cozinha refinado é chamado de sal iodado. Letra A. O sal de cozinha é produzido em salinas. Explique como esse processo ocorre. Então, você vai pesquisar, vocês podem assistir vídeos também e descrever ali de forma resumida como é feito esse processo. Letra B. O sal de cozinha é uma substância ou é uma mistura? E letra C. Com a ajuda de um adulto, pesquise por que é adicionado iodo ao sal de cozinha. A letra C é só uma curiosidade, não precisa anotar em lugar nenhum, tá? Por hoje é só. Qualquer dúvida, a professora estará à disposição. Capricho, boa aula, atenção e até amanhã. Beijos!